Olá, este é um programa sobre Brainspotting, mudanças e populismo. Hoje a gente vai explorar três temas bem fascinantes, né? Todos baseados em artigos lá do portal de notícias Cultura Alternativa. Vamos mergulhar um pouco nas descobertas sobre essa nossa capacidade incrível de mudar, sabe? E também conhecer uma técnica terapêutica chamada Brainspotting. E, por fim, dar uma olhada nas estratégias por trás do populismo. Ok, vamos lá. Vamos começar a desempacotar isso. Começando então pela ciência da mudança, da adaptação. Um dos artigos reforça algo bem poderoso. Mudar é fundamental, buscar é tudo. E isso não é só papo, né? A ciência está aí para confirmar. Tem um estudo, acho que da Universidade de Kentucky, que mostrou uma coisa, olha, surpreendente. Sim, é verdade. Até traços de personalidade que a gente achava que eram quase pedra, sabe? Podem mudar com esforço consciente. E em menos de 5 meses. Para isso, parece a tal da flexibilidade cognitiva, né? Essa capacidade de ajustar o pensamento. Uhum. Mas o que me chamou muito a atenção assim na leitura foi um contraste que o artigo aponta é gritante. 80% das pessoas acham que podem se preparar para viver melhor, mas só 4% de fato agem, vão lá e fazem. Nossa, só 4%? Pois é, isso mostra um desafio enorme, né? Que é transformar a intenção em prática. E essa adaptabilidade, ela é vital não só para a gente, no pessoal, mas como outros relatórios mostram, tipo o Global Trends 2025, para as organizações também sobreviverem nesse mundo tão dinâmico. Faz sentido. E o que eu achei legal é que o artigo não fica só no diagnóstico. Ele sugere caminhos práticos. Fala de autoconhecimento, de alinhar as metas com um propósito maior, sabe? E de desenvolver as habilidades socioemocionais. Exatamente. Não basta querer mudar, tem que ter ferramenta. Investir nessa mudança consciente é, na verdade, construir resiliência, né? É se preparar para as incertezas do mundo, tanto individualmente quanto, bom, coletivamente. E falando em como o cérebro processa tudo isso, né? Experiências, emoções, tem uma outra abordagem que o Cultura Alternativa trouxe que é fascinante, o Brain Spotting. É uma técnica criada por um cara chamado David Grant, e a ideia central é intrigante. Onde você olha afeta como você se sente. Sim. Basicamente usa o campo visual para acessar emoções, traumas que estão lá guardados no cérebro. É aí que fica interessante mesmo. E a abordagem é muito interessante porque ela une neurobiologia e o corpo. É o que a gente chama de abordagem somática. Somática. E isso que reconhece essa ligação profunda mente-corpo na cura do trauma, né? Ela consegue ativar áreas-chave do cérebro, tipo a amígdala ou hipocampo, que são cruciais para a resposta de medo, para a memória emocional. Entendi? E o corpo, ele não fica só assistindo, não. Ele participa ativamente na liberação do trauma, sabe, com tremores, calor, a respiração muda. E o curioso é que a técnica surgiu assim da observação de respostas bem intensas a certas posições do olhar durante sessões de EMDR, que é uma outra técnica que também foca no processamento de trauma com movimentos oculares. Quer dizer, não é só um processo mental. O corpo está ali totalmente engajado e os artigos falam de benefícios bem amplos, né? Sim, muitos. Redução de ansiedade, estresse pós-traumático, fobias e até melhora de desempenho em atletas, artistas. Como é que isso se conecta? Olha, fortalece muito a capacidade de autorregulação emocional. E aumenta a consciência corporal. Quando a pessoa está mais sintonizada com o próprio corpo e consegue regular melhor as emoções, isso acaba impactando tudo, né? Inclusive o desempenho. Uhum. E isso levanta uma questão bem importante sobre como essa integração mente-corpo está se mostrando cada vez mais assim central e poderosa na psicoterapia moderna. É um campo fascinante. Com certeza. E essa exploração toda do nosso processamento interno, das emoções, nos leva para um campo diferente, mas que também lida muito com percepção, com resposta emocional, só que em larga escala. O populismo? O terceiro artigo aborda isso. Como é que ele define o populismo? Que busca criar uma ligação muito direta, quase visceral, sabe, emocional, entre um líder
e o povo. E, frequentemente, isso envolve o que o artigo chama de atos performáticos e também uma simplificação, muitas vezes deliberada, de questões que são, na verdade, bem complexas. É uma ferramenta de mobilização e, às vezes, de manipulação mesmo. Entendi. E quais seriam as estratégias por trás disso, de acordo com a análise que o artigo faz? Olha, várias são apontadas ali. A desqualificação sistemática de oponentes e também das instituições que deveriam servir de contrapeso, né? Tipo a imprensa, o judiciário. Certo. O uso muito intensivo de comunicação direta, hoje em dia, principalmente rede social, para controlar a narrativa, para não ter intermediário. E também aquele apelo constante a inimigos comuns, né? Sejam internos ou externos. E medidas de impacto rápido, tipo subsídios. Ah, sim. Elas podem até gerar um alívio ali no momento da popularidade, mas o texto alerta que, muitas vezes, comprometem as finanças públicas no longo prazo e podem até criar dependência. O alerta do artigo parece bem claro, então. Esse tipo de abordagem política pode acabar enfraquecendo pilares da democracia. A pluralidade de ideias, os mecanismos de controle do poder, a liberdade de imprensa. Exatamente. E aí, o que tudo isso significa? O próprio artigo sugere que o antídoto para isso passa pelo fortalecimento do senso crítico das pessoas, pelo acesso à educação política de qualidade e pela defesa de instituições que sejam fortes e independentes. São essas, assim, as ferramentas essenciais para a gente conseguir discernir a retórica, resistir a essa simplificação exagerada e preservar a saúde da democracia, né? Então, exploramos hoje 3 territórios bem distintos, né, mapeados lá nos artigos do Cultura Alternativa. Primeiro, essa nossa capacidade que é intrínseca de mudar, de se adaptar. Depois, uma ferramenta terapêutica bem específica, o Brainspotting, que usa o olhar para acessar e curar feridas emocionais mais profundas. E, por fim, as dinâmicas complexas de um fenômeno político, o populismo, que desafia aí os fundamentos democráticos. E fica talvez uma reflexão final para a gente pensar num mundo que, por um lado, exige da gente constante adaptação, mudança pessoal, e que, por outro lado, nos apresenta narrativas políticas que são frequentemente simplificadas, carregadas de apelo emocional. Como é que o desenvolvimento da nossa própria flexibilidade mental, do nosso pensamento crítico, se torna uma ferramenta essencial, não só para o nosso bem-estar individual, mas talvez para a saúde coletiva, para a vitalidade da própria democracia. Fica a questão. Uma ótima reflexão. Cobrimos hoje os temas Brainspotting, mudanças e populismo, com base nos excelentes artigos do portal Cultura Alternativa. E fica o convite para todo mundo ler o Cultura Alternativa todos os dias. O endereço é culturaalternativa.com.br. Eu sou Andrei. E eu sou a Andrea. Do Cultura Alternativa.